No programa que arranca às quartas na Rádio Portimão, é hora de apresentar o livro, ou o livro e o autor, ou só o autor. E hoje socorro-me mais uma vez de Anabela Quelhas. Vou falar-vos acerca de um livro de outros tempos que considero raro e especial e faz-me companhia até hoje. Está aonde eu estou, mesmo que arrumado entre papel de seda, já que não está ao serviço há muitos anos. A História da Carochinha. Livro confeccionado em tecido. Ano não informado. A editora Majora. O idioma português. 10 páginas. Livro ilustrado a cores. Dimensão 15,5 por 19,5. Peso 270 gramas. Que agora se encontra com muita sorte como uma preciosidade. Só no antiquário. Trata-se de um livro que tenho comigo desde 1960. Nessa época era costume oferecer livros de tecido às crianças para que elas não os rasgassem. E este projeto da editora Majora foi um sucesso. Há vários títulos e quem os tem nem os vende, muito menos os empresta. Os livros de pano tinham dupla função. Serviam para ler e para brincar. Completamente maleáveis, não corriam o risco de se estragarem nas mãos descuidadas das crianças. Dezenas de histórias clássicas ganharam uma versão em páginas de tecido graças à Majora, empresa fundada em 1939 no Porto, por Mário José António de Oliveira, e foi pioneira na produção de brinquedos em Portugal. Nos anos 50, foram anos importantes para a consolidação da marca no imaginário coletivo português, que apresentou no mercado com os didáticos cubos da Carochinha, o Rapo ao Tacho, a Roda da Seda e os livros em tecido. Este meu livro deu a volta ao mundo nas minhas mãos, cumprindo o hábito das crianças de ouvir ler, contar e recontar. Estava sempre à mão para ocupar o tempo e a minha mente. Tinha mais encanto quando era lido pela minha mãe para eu adormecer. Foi um livro que escureceu, ganhou nódoas e a ilustração foi ficando desbotada devido aos meus maus tratos. Não se partia, não se rasgava, não se desmanchava. Então eu considerava um resistente no meu mundo infantil. A mãe lavou-o diversas vezes e as ilustrações foram perdendo nitidez. Um dia, já era eu adolescente, encontrei a minha mãe a dar-lhe uns retoques tentando restaurá-lo e aqui está, comigo, até hoje. Uma saudação especial para a empresa Majora que anda há décadas a juntar pessoas. Muitas décadas antes do aparecimento da internet e até da televisão, num tempo em que o mundo não entrava porta dentro pelas ondas artesianas da rádio, os serões em família, sobretudo nas longas noites de inverno, eram passados entre conversas, jogos tradicionais, de que hoje nos resta só a memória, e a leitura, quase sempre com a patente da Majora. Foi no ano em que a Europa mergulhava no flagelo da Segunda Guerra Mundial que, inspirado em viagens que fizera à Alemanha, onde tinha descoberto divertidos jogos de tabuleiro, Mário José Oliveira começou a desenhar jogos na cave da casa dos seus pais na Avenida da Boa Vista, na cidade do Porto. Estava criada a Majora, a marca portuguesa de brinquedos e livros que marcou o imaginário de gerações. Majora tem o nome inspirado no seu criador, Ma de Mário, Jó de Jorge e Ora de Oliveira. Apesar das mudanças sociais do início dos anos 70, do aparecimento da televisão
e mais tarde da internet, que quase remeteram os jogos de tabuleiro e os livros para um rodapé na história do entretenimento familiar, a Majora manteve-se em atividade, nunca deixando de apostar na inovação e na função didática dos seus produtos. Atualmente, jogar e ler é cada vez mais uma experiência virtual, individual e não presencial. Porém, considerar que os jogos de tabuleiro continuarão a ser um agregador de pessoas, para além das ligações virtuais, promovem ligações humanas. É através de brincar que as crianças se desenvolvem enquanto seres humanos e aprendem a gerir as suas emoções. As áreas do nosso cérebro responsáveis por essa gestão estão interligadas com as competências funcionais das tomadas de decisão, resolução de problemas e capacidade de seguir regras. Brincar não é uma opção, é um processo fundamental no desenvolvimento das crianças para se autodescobrirem e aprenderem a relacionar-se com os seus pares. 79 anos depois de desafiar as crianças a brincar, a Majora mantém a sua missão de promover as relações humanas através da brincadeira, combatendo a tendência de brincar isolado, num misto de aprendizagem, diversão, partilha e criação de momentos felizes e memórias únicas entre familiares e amigos. Os benefícios da brincadeira passam pelo desenvolvimento de fantasia e de sonhos, de aprender a superar desafios físicos e psicológicos e da aprendizagem do que é o consenso. Brincar é um ato voluntário. Para muitas crianças, a gestão emocional é uma tarefa mais difícil que aprender matemática. Aprende-se a esperar, a partilhar, a ganhar e a perder. As crianças aceitam as derrotas se sentirem seguras, caso contrário, refugiam-se em brincadeiras ou atividades onde se sentem julgados e não há como perderem. Brincar deve ser uma fonte de felicidade. Os sinais de alerta para o abuso das tecnologias devem ser considerados quando somos confrontados com as dificuldades das crianças em exercitar a função de escrita porque não têm força para agarrar no lápis, ou atrasos na linguagem provocados pela falta de aprendizagem num contexto dual, de troca de informação e a falta de toque, de atirar, de pegar, de deixar cair. Uma agenda preenchida em atividades extracurriculares que esvaza o espaço da brincadeira é tão preocupante como a adição da tecnologia. As crianças gostam de brincar e de passar tempo com os seus pais. Se os pais e os educadores desafiarem a desenvolverem os jogos tradicionais, revelam todo o seu potencial de entretenimento, assim como a leitura. Leiam, por favor. Leiam e brinquem. Se for com os livros Majora, muito bem. Se for com outros, tudo bem. Mas leiam e brinquem.